Tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui. Alguma coisa me tocou para eu deixar essa mensagem, que é uma mensagem mais estratégica para enfermeiros que querem alavancar suas carreiras, querem transformar suas carreiras, querem ter mais valor, mais realização, quem sabe melhores remunerações, e tudo vem de estratégia. E pouco se fala de estratégia na enfermagem, né? Estratégia é muito abordada no empreendedorismo. E a enfermagem, por ser mais assistencial, mais humanística, mais de tratamento e mais de cuidado, com exceção de estratégias de cuidado, de processo de cuidado, que é o básico, né, que é o mínimo, pouco se vê falar de estratégia de carreira, por exemplo, de estratégia de empreendedorismo, estratégia de crescimento, e é isso que eu vou te falar agora. Qual que, na minha opinião, é uma boa estratégia para o enfermeiro se posicionar? A primeira coisa, que é muito básica essa, mas a maioria dos enfermeiros desconsidera, é que uma boa estratégia é você focar na escassez. Escassez é um dos principais gatilhos emocionais. Você já deve ter comprado alguma coisa por escassez, você já deve ter tomado alguma decisão para adquirir algum produto, alguma coisa, pelo fato desse produto ou de determinada coisa ou até pessoa ser escassa, né? Determinada característica de pessoa, por exemplo, uma boa característica, quando é escasso, você valoriza e fala, nossa, quase não se vê hoje tais características. Então, tudo isso é escassez. E uma boa estratégia é, claro, depois de você avaliar seus valores e sua essência, é depois disso buscar dentro do seu campo de valor, né, dentro do que você acha que faz parte da sua missão, do seu propósito, você encontrar alguma coisa em relação à escassez. Eu vou te dar um exemplo. Hoje mesmo eu recebi um convite que foi quase que uma proposta tentadora, mas não chegou a ser uma proposta, mas sim um convite para que eu passasse a pensar nessa possibilidade que é de atuar no exterior. E aí depois eu vou entrar mais em detalhes, caso isso evolua, mas basicamente o convite, né? Essa conversa foi assim, você já pensou em trabalhar no exterior, em atuar no exterior? Eu falei, já pensei, mas não é hoje um sonho, não é hoje um plano, tenho outras prioridades aqui e tal. E aí essa pessoa muito entendida, enfermeira inclusive, muito gente boa, muito acessível, e trocando ideia bem aberta ali, me falando das boas possibilidades de atuar no exterior, de empreender no exterior, de até trabalhar de lá, atendendo fazendo consultoria, mentoria, cursos aqui para o Brasil, porque eu falei que era uma das minhas estratégias, um dos meus propósitos é ajudar enfermeiros a crescerem nas suas carreiras, enfim. E aí a gente, no decorrer da conversa, essa pessoa me falou assim, o enfermeiro aqui é a quinta maior, é a 15ª profissão mais bem paga. Eu falei, nossa, que bacana, né? E aí ela continuou e falou assim, e inclusive se for um enfermeiro anestesiologista, agora talvez alguns aí já vão até imaginar de qual país se trata. Ela falou, enfermeiro anestesiologista é o terceiro salário mais bem pago aqui nos Estados, aqui nesse país, no estado que eu tô. Ela estava fazendo a média do estado em que ela estava, né? Aí eu falei, nossa, bacana, né? E me veio antes mesmo dela falar, e logo ela completou, uma sacada, né? Que é uma estratégia que poucos percebem, que é o seguinte, ela falou, olha, aqui está em falta de enfermeiros. Então, lei da oferta e procura. Como está em falta, consequentemente o valor é maior. E claro que essa é uma das estratégias, né? Quem me conhece sabe que a principal estratégia que eu trago aqui é a estratégia de geração de valor. Quer dizer o quê? Independente da concorrência, independente da saturação, independente da área, se você se identificar com essa área, se você valorizar essa área, se os seus valores forem congruentes com esse tipo de área, você pode crescer independente da quantidade da concorrência, que é exatamente gerando valor. Você gera valor dentro da sustentabilidade,
tem algumas áreas, digamos assim, para você gerar mais valor, que é na gestão, na liderança, na estratégia, nos resultados, nos indicadores. Então, essa é a principal. Porém, tem algumas micro-áreas, digamos assim, tem algumas micro-estratégias, que a escassez é uma delas, e que faz com que aqui no Brasil a enfermagem seja, de certa forma, desvalorizada no quesito salarial. Porque quanto maior a procura de determinada vaga, por exemplo, quanto maior a procura em determinadas áreas, menor vai ser a oferta daquele salário, a lei da oferta e procura. E o contrário também, quanto menor a oferta de enfermeiros para determinadas áreas, maior o salário. Aí você pode me dizer, Patrick, mas aqui no Brasil a gente tem um problema, porque a maioria das áreas assistenciais elas estão saturadas. E eu te pergunto, quem diz que a enfermagem ela é só assistencial? A enfermagem ela atua na saúde como um todo. A essência da enfermagem é levar saúde e bem-estar para o ser humano como um todo, de forma holística, né? Ser humano como um todo, de forma integral, em todas as áreas da saúde. Então, se você ainda não sacou, qual que é a mensagem que eu deixo aqui? Qual que é a estratégia, a sacada? É você criar o seu mercado de escassez. E você pode ser escasso de alguma forma, porque você tem suas características específicas, tem suas habilidades específicas, competências específicas, ideias específicas. E as pessoas, o ser humano, cada indivíduo, ele é específico. E com certeza você tem uma mensagem, um conhecimento, uma experiência, uma ideia que pode ser específica para um determinado grupo de pessoas, para determinadas instituições, para determinadas comunidades. Quando se fala que a enfermagem é integral, né, na integralidade da enfermagem, como que suas especificidades, suas características e valores podem gerar valor nessa determinada área. Então é assim que você cria escassez. Qual que é a minha escassez, por exemplo? Modéstia à parte falando, eu me considero escasso no mercado de enfermagem no Brasil. E quem já viu minha história, quem conhece meus vídeos, sabe que eu não tenho nada de diferencial. A minha história também, como a história da maioria dos enfermeiros, foi marcada de dificuldades, foi marcada de descrença, foi marcada de dúvidas. E aí depois que eu caí a ficha, a mudança de mentalidade para autovalorização, que é a principal bandeira que eu trago aqui, tudo virou. Depois que eu deixei de preocupar com externo, com concorrência, com desvalorização, com luta de classe, que é uma bobeira essa luta de classe que tem hoje. Tudo é luta, né? Luta não sei de quê, luta não sei de quê. Não vou nem entrar nesse detalhe porque tá chegando política aí e eu já sei qual que é a intenção da maioria, né? Com essa questão política principalmente. E não é minha praia, na verdade eu sou o inverso. Meu pensamento é o inverso, é de autovalorização. Então quando eu caí a ficha para isso, eu passei a ser escasso. E olha que sem buscar, é interessante isso. Quanto menos você se preocupa com isso, mais escasso você fica. Eu me lembro das promoções que eu recebi, todas as promoções que eu recebi geralmente era assim. Eram desafios, na maioria das vezes tinha que mudar de cidade, na maioria das vezes tinha que tocar um projeto muito rápido, abrir uma UTI de forma muito rápida, abrir uma unidade de saúde rapidamente, fazer treinamento de pessoal rápido, fazer resgate de equipe rápido. O que é resgate de equipe? É quando por algum motivo a equipe está desmotivada, a equipe está tendo alto turnover naquela unidade, está tendo alta insatisfação. E como a minha atuação era no Centro de Serviço Compartilhado até dezembro de 2020, né, eu atendia 27 empresas da área da saúde, então eu viajava em várias regiões do Brasil para prestar esse serviço. E assim sempre foi, sempre era um desafio grande. E eu era o primeiro a ser cogitado ali no meu grupo, na minha área de atuação. Patrick, só você pode resolver esse desafio. Então, primeiro eu resolvi um desafio, ou seja, primeiro gerava valor, e depois que eu gerava valor, vinha a recompensa. Então, é uma coisa que eu sempre falo aqui, sobre a geração de valor. O seu valor é proporcional ao valor que você gera, ou seja, o seu preço, o seu salário, quanto você ganha, é proporcional ao valor que você gera. E tem várias formas estratégicas de gerar valor. E o que mais contribui, na verdade, ao meu ver, para a minha escassez, né? Para essas propostas que eu recebo até hoje
para fazer com que gestores queiram que eu esteja em suas instituições alguns valores pontuais, valores específicos. Não é uma coisa extraordinária, muito pelo contrário, é uma coisa de essência. Por exemplo, o valor da integralidade, você ser uma pessoa íntegra, nem sei se a palavra é integralidade. Você ser íntegro, você ser uma pessoa sincera, você valorizar as outras pessoas, isso contribui para a liderança. Você honrar outras pessoas, você ser leal, ser fiel. E isso pode parecer banal, mas na prática hoje do dia a dia há muitas distrações, né, em relação ao que é o melhor formato de trabalho hoje. Se o enfermeiro tem mais que liderar, se tem que fazer gestão, se tem que ir para assistência, o que o enfermeiro deve fazer. Então isso gera uma confusão. Por quê? Por conta da falta de clareza, por conta da dificuldade de centrar no sentido de colocar no centro as coisas que são importantes, né? Focar, direcionar ali o que você tem que fazer, como que você pode mais gerar valor dentro da sustentabilidade daquela empresa. Então ter essa noção, ter essa percepção é o que me deixa de certa forma escasso e que, modéstia à parte, graças a Deus, nunca me faltou e acredito que não vai me faltar oportunidades enquanto eu permanecer e, no mínimo, melhorar o meu caráter, melhorar as características que faz com que as empresas busquem novos perfis, né? Porque hoje em dia as profissões elas são muito mecanizadas, principalmente a enfermagem é muito técnica. Apesar da enfermagem ter uma pegada de humanização, de cuidar do outro, enfim, na maioria das vezes fica muito na teoria. Na prática em si, no dia a dia, no vamos ver da coisa, e não dá para julgar, né? Até porque a enfermagem é multitarefa, eu sei que tem muitas dificuldades, mas dificuldade todo mundo tem. Então qual que é a principal sacada? É gerar valor dentro da sustentabilidade de determinada instituição, de determinada comunidade, de determinado grupo de pacientes, e assim você se torna escasso. Então, se eu pudesse fazer uma previsão, né? Não sou muito de fazer previsão, gosto mais de pensar no presente, fazer minha parte, mas eu vejo muita gente pensando em como vai ser o pós-pandemia, muitas campanhas aí, agora a enfermagem vai ser valorizada, agora a enfermagem vai ser isso, vai ser aquilo. Na verdade, não tem valorização da enfermagem, porque a enfermagem é uma coisa coletiva, é externa. Isso não existe, é muito relativo. Qual que é a valorização que existe? O que existe é a autovalorização, porque cada um é diferente, cada indivíduo é um. Então, você que deve buscar o seu próprio valor. Autovalorização. Por isso que você deve se diferenciar no sentido de ser escasso de alguma forma e não querer ir para a manada, porque senão a enfermagem, apesar de ser uma profissão escassa no sentido de qualidade, é difícil encontrar muita qualidade, mas qual que é o problema? Como tem muita quantidade, eventualmente quando tem muita quantidade as opções aumentam e aí nivela para baixo. E esse é um problema de pensar no coletivo. Claro que a gente tem que pensar nas pessoas e tal, mas depois de pensar na gente. No avião, por exemplo, na despressurização, primeiro você coloca a sua máscara para depois você ajudar alguém. Então, primeiro você tem que encher o seu balde para depois você transbordar. Essa que é a estratégia. Você gerar valor. Aí na hora de gerar valor muda um pouco. Na hora de gerar valor, parte do pressuposto que você tem um entendimento, tem características, tem algo para agregar e aí você gera mais valor do que o que é esperado e como consequência você tem mais valor, tem mais salário. E aí essa que é a principal estratégia. Escassez. Então pensa na escassez no sentido positivo. Traga a escassez positiva para você. Porque depois, voltando para a previsão, né, dessa pandemia, pós-pandemia, a enfermagem fica na expectativa, de novo na expectativa, depois que passar a pandemia a gente vai ser valorizado, porque agora o Brasil viu, a gente compartilhou nas mídias sociais, passou na Globo, passou no jornal não sei de quê, passou na Fátima Bernardes, e aí de novo a expectativa de ocorrer uma valorização externa. Infelizmente, é tecnicamente impossível disso acontecer. E eu não estou torcendo contra, muito pelo contrário.
É porque a gente tem que usar também do racional, tem que pensar, né, de forma sistemática nas coisas. A gente não pode se deixar levar. A enfermagem já é levada há tanto tempo, né, já se deixa levar. Eu vejo tantos colegas que se deixam levar por opiniões alheias. Ah, a melhor área para se trabalhar é essa, a melhor pós-graduação é essa, mas e você? Qual que é a sua essência, né? Seus valores, sua identidade? Por que tem que ir para outra? Ah, tal lugar está contratando, vamos todo mundo para lá porque lá tem R$100 a mais no vale alimentação, por exemplo. Não estou julgando a situação de cada um se submete ao que quer, cada um tem uma situação. O que eu estou dizendo que eu iniciei esse vídeo aqui era para ser um vídeo, agora está virando live, né? Porque eu percebi que tem comentários aqui e perguntas. Acaba que eu vou dar uma atenção para esses comentários aqui e essas perguntas. Então, se tiver, eu vou responder daqui a pouco. E essa expectativa, é de novo uma expectativa, né? Esperar que a enfermagem vai ser valorizada. E agora, qual foi o único ponto positivo da pandemia para a enfermagem? Que mostrou a escassez de enfermeiros qualificados, pelo menos. Só que essa escassez por si só não vai ajudar a categoria como um todo. Por quê? Essa escassez alertou de que falta qualidade. Eu acredito que vai haver um boom de treinamentos aí de qualificação para enfermeiros. E uma vez esses enfermeiros se qualificando, não necessariamente o salário aumenta por conta disso, mas pelo contrário, porque qualificação é na maioria das vezes uma obrigação. A não ser que você seja escasso, aí você vai receber mais por conta disso. Agora, geralmente já está incluso no combo da sua responsabilidade. E aí eu acho que essa questão assistencial tende a permanecer. Agora, qual é o outro boom que eu acho que vai dar? As pessoas estão mais conscientes para a questão da saúde, questão de saúde mental, por exemplo. Agora as pessoas já sabem que não é só um vírus externo que prejudica a saúde, mas também questão interna, questão mental. E o que eu quero dizer com isso? Que a área de prevenção, a área de acompanhamento, a área holística da enfermagem, eu não estou dizendo que é só na prevenção que é bom ou que na assistência é ruim, muito pelo contrário. O que estou querendo dizer é que em qualquer área você pode trabalhar com escassez. Por exemplo, mesmo no hospital. O que é escasso no hospital? Eu acredito que é escasso no hospital humanização. Patrick, mas os hospitais não têm que ser humanizados? Na teoria, só que na prática falta muito. Você quer ver? Faz uma pesquisa de satisfação dos clientes. A maioria das respostas negativas, porque muitos hospitais não têm coragem de fazer pesquisa de satisfação com os pacientes e familiares. A maioria das respostas negativas, você pode ver que estão ligadas à questão de humanização, a esse tipo de acompanhamento. Então você pode ver que tem para onde melhorar. Hoje quem manda é o cliente. Então, provando aqui que a estratégia de escassez ela funciona em qualquer lugar. Então, se você é um enfermeiro que sabe lidar com família, sabe lidar com paciente, sabe lidar com equipe multiprofissional, sabe levar a comunicação e a escassez de comunicação é latente onde você trabalha, você pode atuar nessa comunicação, ou seja, na escassez. É o contrário do que a maioria faz. Então essa é a principal sacada, a principal estratégia de hoje. Já tem uns bons minutos aqui. Deixa eu ver aqui os comentários e perguntas. Fabiano, Marcos, Fábio. Não sei quem tá aí, mas dá pra ver quem entrou. O Ed. Marcos Dória. Concordo com o fato de nos qualificar e a valorização deve ser do profissional. Exatamente. É autovalorização, na verdade. É isso aí. A valorização é do profissional. E quanto à qualificação, hoje falta muita qualificação intrínseca, qualificação de essência, que são coisas que a gente não encontra no mercado, não necessariamente no Google, não encontra facilmente. A gente pode encontrar fazendo mentorias ou modelando pessoas, que é exatamente o que acontece na prática do dia a dia. Cada hospital, cada comunidade
Cada instituição, cada consultório, cada grupo específico de pacientes e cada paciente tem uma demanda diferente. Então, esperar também toda a qualificação externa, todo esse resultado externo é mais uma expectativa. E qual a principal qualificação que eu acredito? É a qualidade do ser, é a qualidade humana. E isso é uma escassez, porque você pode ver, a maioria dos enfermeiros buscam realizações e qualificações externas e esquecem do que já tem interiormente. O Marcos falou aqui, esqueça esse tipo de valorização, a PL não valoriza o profissional. O que ele está dizendo é exatamente o que eu digo aqui, só que de outras formas. Eu não digo necessariamente para esquecer, porque quem sabe um dia ela vem, né? E aí ela vai ser bem-vinda, mas eu entendi o que o Marcos quis dizer. O que ele quer dizer é para não contar com isso, é para não criar expectativas, não esperar. Senão você vai ter dois problemas. Um, que é o tempo de espera, né? A própria expectativa para uma valorização, e a outra é uma frustração de que tem grande chance de que qualquer valorização externa que venha, ela não seja à altura do que você é e do que você merece. Então são dois problemas. E o outro problema, na verdade, são três, que você perde tempo em buscar o seu valor e buscar a sua autovalorização. O Fabiano perguntou, você acredita que a autovalorização da enfermagem começa na graduação? Eu acho que a graduação é um meio ainda, não é nem lá. Na verdade, não existe hoje na prática autovalorização na graduação, né? Por quê? Porque a graduação, o sistema de ensino hoje, tanto ensino fundamental, médio e superior, eles seguem um padrão, que é o quê? Pegar uma grande quantidade de pessoas, colocar numa mesma sala, como se fosse uma forma, né? Por isso que fala formação. E todo mundo sai ali naquela sequência, naquele formato, naquela forma. Qual que é o problema disso? Na graduação a gente só vê teoria. E a teoria, por si só, a ciência, por si só, ela não é lá essas coisas, ela não atende muita coisa, ela é 10% de tudo o que precisa. O que são ciência e teoria? São recortes de algumas experiências, que não necessariamente esse quebra-cabeça vai encaixar no local onde você está. Claro que a gente precisa da ciência, da teoria como base, como vivências, para a gente moldar nosso raciocínio, nossa tomada de decisão, mas não é só isso. E aí esse é o problema. Na verdade, na faculdade acontece ao contrário. Na faculdade acontece uma supervalorização do externo, das teorias, da palavra de um professor, da instituição, da teoria, da ciência, etc, etc. E uma hipovalorização. Hipo é o quê? Uma pequena valorização do profissional. Tanto é que na faculdade não se fala de empreendedorismo, não se fala de liderança. Por quê? Porque a faculdade prepara pessoas para servirem no mercado de trabalho. Sai daquela forma, né, em um formato só, para atuar no mercado de trabalho. Então, eu acho que o Fabiano quis perguntar assim, né? Você acredita que a autovalorização deve começar na faculdade? E é isso. Acredito que foi esse seu raciocínio. Deve começar lá na faculdade. Por quê? Não dá para esperar que o aluno entre na faculdade já com a visão empreendedora, com a visão de liderança, com essa visão de diferencial. Então, a faculdade é ali a primeira entrada nesse mundo, né? É o primeiro contato, mesmo que seja na teoria, é o primeiro contato. Inclusive, a faculdade tem até o contato prático, né? Que já é lá no final do curso com os estágios. Então, a faculdade tem essa responsabilidade. Porém, na prática, por vários motivos, não sei exatamente por quê, a faculdade não tem esse interesse. Eu acho que é uma coisa geral mesmo, um problema nacional, de que aqui no Brasil as formações elas são para servir no mercado de trabalho, para você fazer aquela coisa ali maçante. É isso, respondi aqui as duas perguntas. Era para ser um vídeo pequeno, acabei empolgando aqui com as perguntas e comentários. E eu quero, antes de finalizar, só vou deixar uma reflexão para o
momento que eu estou trazendo aqui, o momento que eu vivo aqui nas redes sociais, que é exatamente o que eu acredito. O que o enfermeiro hoje precisa? O enfermeiro precisa, muito além da teoria, muito além da ciência, precisa de prática, só que não é prática assistencial, não é a prática científica nem a prática da teoria. É a prática de liderança, de gestão, de resiliência, de empreendedorismo. De novo, a escassez. E os enfermeiros que têm esse tipo de conteúdo, que têm esse tipo de vivência ou esse tipo de experiência, 90% deles estão vivendo na sua zona de conforto, estão viajando, estão curtindo as suas famílias, estão curtindo a vida e não tem nada de errado com isso. Cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu valor e por isso que a gente não encontra enfermeiros que estão aqui dividindo isso, fazendo consultoria. Eu faço consultoria gratuita no Instagram, por exemplo, para quem não sabe. Todo e qualquer enfermeiro que me mandar um direct com qualquer problema ou precisando de qualquer solução, quem já me acompanha sabe, minha esposa sabe, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é de ajudar enfermeiros, principalmente pelo Instagram e pelo direct. Isso é uma consultoria gratuita e poucos profissionais fazem isso. Porque a maioria que já atingiu um determinado patamar estão na sua zona de conforto e, de novo, não estou julgando, não tem nada de errado com isso. Cada um tem um valor, né? Cada um tem um tipo de missão. E felizmente, graças a Deus, eu descobri que a minha missão aqui, uma delas, é ajudar enfermeiros que querem passar por algumas dificuldades, que querem realização nas suas carreiras, que querem autovalorização, que querem realizações tangíveis e palpáveis e que querem vencer nas suas carreiras. É possível. É possível, minha história prova. Dezenas de enfermeiros que eu já ajudei direta e indiretamente também provam isso. E é simples, é muito mais simples do que parece. É fácil não, mas é muito mais simples do que parece. E aí, enquanto a maioria, por algum motivo, não dá as caras, eu tô aqui. Então, por isso que cada pergunta, cada comentário, cada direct que eu recebo, teve gente que já me falou no direct, que eu até surpreendi, Patrick, essa conversa aqui com você mudou a minha vida, mudou minha forma de pensar, mudou minha carreira, mudou tudo. Eu falei, mas né, como é simples fazer uma mudança, né? Às vezes é só uma mudança de chave, que foi o que aconteceu comigo. Então agora eu identifiquei isso e eu estou num processo de captação de enfermeiros para mentoria prática comigo. Mentoria prática mesmo. Hoje não tem como ser presencial por conta da pandemia, né? Mas é como se fosse presencial, mentoria online, acompanhando mesmo o projeto, acompanhando a carreira, acompanhando características, acompanhando pontos fortes, pontos fracos, pontos de melhoria, valores, essência, transição de carreira, tudo isso. Então, para o enfermeiro que quer usar a escassez para o positivo, que é o que eu acredito, foi isso que me fez crescer, isso que me traz oportunidades, que me traz convites, como eu iniciei aqui no início dessa live, que era para ser um vídeo rápido, acabou virando live, é exatamente isso, essa questão da escassez. Cada um é escasso de alguma forma, cada um tem seu diferencial. E às vezes basta um empurrão, um estalo, às vezes basta muito tempo de acompanhamento. Então, por isso que eu me disponho a gratuitamente prestar consultoria pelo Instagram. Claro que não é como se fosse uma mentoria presencial, mas às vezes ajuda muito para quem tem interesse, para quem tem motivação ali de mudar de carreira, para quem quer mesmo, pode e deve aproveitar. E já tem alguns que estão em outro patamar, né? Que já podem investir. Comigo não tem a questão de divisão de dinheiro ou não dinheiro. Tanto é que eu faço aqui, mais de 90% é gratuito. E claro, para monetizar, para eu poder levar mais mensagem, para transbordar mais, eventualmente, também com a escassez, como eu iniciei aqui dizendo, em alguns períodos do ano eu vou abrir mentoria. E é o que eu estou fazendo agora nesse mês de maio. Abrindo uma mentoria com poucas vagas para enfermeiros que querem pagar o preço, que querem autovalorização, querem colocar a sua pele, entre aspas, no jogo da autovalorização
que não querem esperar mais 10 anos, que não querem esperar uma nova eleição, que não querem esperar nada do externo. Então são esses tipos de enfermeiro que eu estou buscando para a mentoria. Agora, para conteúdo gratuito, aí eu não faço filtro, até porque as mídias sociais são abertas. Então eu gravo um conteúdo aqui e ele fica para todo mundo. Eventualmente eu recebo mensagem de alguém que viu um vídeo do YouTube meu, um vídeo antigo, e me manda mensagem: Patrick, obrigado, que bom aquele vídeo e tal, não sei o que você colocou, me ajudou assim, assim, assado. Então, conteúdo gratuito fica. Agora, para quem quer acelerar o processo, né? E eu vejo que a maioria dos enfermeiros querem, e eu fico até, às vezes, sentido com tanto de investimento errado que é feito em pós-graduação, tanto de investimento errado de tempo que é feito num trabalho que não vai gerar retorno. E perde tempo, perde dinheiro, perde momentos com a família. Isso é complicado. São muitos... O custo de oportunidade para quem não faz a coisa certa, para quem não busca o conhecimento correto, para quem não busca a mentoria correta, a pós-graduação correta, o hospital correto para trabalhar, o trabalho correto, a área correta, o prejuízo é enorme. Então, isso contribui muito também para a desvalorização do enfermeiro hoje, né? Olha o tanto de prejuízo que tem na categoria por conta disso. E muito é por falta de acompanhamento mesmo, falta de boas decisões. O Fabiano falou: é isso mesmo. A Cláudia falou: sei que é possível, estou no processo. Qual processo que você está, Cláudia? Porque eu não sei qual foi o momento que você mandou a mensagem, então eu não sei qual parte da conversa que você falou que é possível. É só de você entender e dizer que é possível o enfermeiro ter autovalorização, é possível o enfermeiro ser escasso no mercado, é possível tudo isso. A gente tem a faca e o queijo na mão. É isso? Vamos ver se tem mais uma pergunta. Vamos ver. Então, Marcos entrou. A Lídia perguntou aqui, ó: Patrick, você acha que devemos ter Instagrams diferentes? Um pessoal e outro profissional? Olha, eu acho que não importa tanto, Lídia, se você vai ter um profissional e um pessoal. O que importa é que nos dois você vai ter que colocar um pouco de profissional e outro tanto de pessoal, e vice-versa. Vamos supor que você escolha os dois. No seu Instagram profissional, a tendência é que você divida mais conteúdos profissionais e eventualmente você coloque ali um estilo de vida. Já no seu pessoal, a depender das pessoas que tem no seu Instagram, se 90% for do seu meio pessoal, não faz sentido você colocar 90% de conteúdo profissional. O fato é que vida pessoal e profissional, elas estão linkadas. E hoje é quase tudo misturado. Não é igual antigamente que a gente conseguia separar. Porém, deve haver um balanceamento, né? Porque se você, no seu pessoal, for postar muita coisa profissional, se é que você usa o Instagram para o profissional, né? Se você usa o Instagram para o profissional, eu acho que você deve profissionalizar. Você pode pegar até o mesmo e profissionalizar, caso você aproveite aquela base. Agora, se o seu conteúdo profissional for muito específico, aquela base não vai ajudar, talvez você faça outro. Não sei se eu consegui ajudar, só que eu acho que independe. Por exemplo, eu tenho um pessoal e esse aqui profissional. O meu pessoal eu quase não uso, tem mais gente da minha cidade lá do interior da Bahia. O pessoal de lá não tem interesse no meu conteúdo profissional, porque praticamente não tem enfermeiros lá, é uma cidade muito pequena. Os enfermeiros que tem já me seguem no profissional. Então eu quase não posto muito no pessoal. E no profissional, ultimamente eu estou fazendo muitas duas coisas. Eu estou postando profissional e eventualmente estilo de vida, pessoal, enfim.
mais pergunta aqui. Mayra falou aqui: estou no 8º semestre de enfermagem, o que devo fazer? Dicas. Que conselho você me daria para ser uma enfermeira de valor? O conselho que eu te dou é que já agora na faculdade, Mayra, você já que você falou de autovalorização, você falou aqui ser uma enfermeira de valor. Gostei da palavra ser, né? Você já está falando no presente. Então você já pode imaginar e se projetar como a enfermeira que você quer ser. Você tem que se projetar hoje. Esqueça os comentários de alguns professores de que a enfermagem é só dedicação, que é abnegação de muita coisa, que a enfermagem não dá dinheiro, que é sofrido, que tem que sacrificar, etc, etc. Esqueça os pensamentos negativos dos colegas e das pessoas nos hospitais. Esqueça tudo de ruim que você pode achar, pode parecer ali num momento que faz parte da regra, mas esqueça isso. Sugiro você pensar, entender a essência da enfermagem, a grande quantidade de áreas de atuação que tem na enfermagem, porque a tendência, você que está no 8º semestre, sua cabeça deve estar muito assistencial agora, e não tem nada de errado. Talvez sua missão e seu propósito seja atuar ali no assistencial, na atenção terciária, na UTI, no centro cirúrgico, não tem problema. O fato é que você deve entender que a enfermagem, ela tem uma amplitude muito maior, ela é integral, ou seja, ela atua em várias áreas, ela é holística, cuida do paciente como um todo. A enfermagem é a principal categoria da área da saúde, que está em todas as áreas, tem entrada em todos os locais e faz contato com toda a equipe multi. Então a enfermagem pode e deve liderar toda a equipe multi, liderar à frente dos hospitais, da prevenção, etc, etc. Eu sugiro também, Mayra, que você já comece a trabalhar os seus valores, a pensar quais são os seus valores pessoais, seus valores de família, quais as crenças que você tem que tomar muito cuidado com as suas crenças. O que você acredita hoje é o que você vai ser. Por quê? Suas crenças, que tem muito a ver com sua infância, né? Todo mundo traz crenças de infância e tal. Se você tem muito pensamento negativo, cuidado, tem que rever. Se você tem muito pensamento positivo, extraia do positivo, extraia dos seus sonhos uma coisa prática, um plano. Então, tenha sonhos, faça desses sonhos planos e tudo que você quiser, você vai alcançar, tá? Lembra que o sucesso, lembra não, porque talvez você não saiba, mas passa a saber de agora em diante, que o seu sucesso, 80% do seu sucesso vai depender da sua inteligência emocional. E na faculdade você só aprende a inteligência racional, que são conteúdos teóricos, ciência, etc, etc. Nada de errado com a ciência e conteúdo teórico, porém, eles não passam de 10% ou no máximo 20% do peso no seu sucesso. 80% vai ser inteligência emocional, e é isso que diferencia. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional tem a ver com as crenças, tem a ver com seus pensamentos, suas atitudes, seus resultados. É a inteligência emocional que define a sua liderança, que define a sua resiliência, que define praticamente o seu futuro. Então, esqueça preconceitos, pensamentos ruins. A enfermagem é desvalorizada, a enfermagem é saturada, esqueça tudo isso, tudo preconceito e pensamento ruim. Porque tem muita gente se dando bem na enfermagem, muita gente se valorizando, só que essas pessoas geralmente não entregam o ouro, não falam por quê. Não sei por que não fala, não sei que besteira é essa, mas a maioria não fala. Então, cuidado com os rótulos, cuidado. Tenha agora já um plano. Se for resumir em 5 passos simples, é o seguinte: reconheça toda a amplitude da enfermagem. Reconheça a enfermagem na essência e todas as áreas de atuação, e não precisa decidir agora não precisa ter essa preocupação em decidir, mas você já pode ir pensando quais as áreas mais interessantes. Depois, os seus valores. Depois, a sua essência como pessoa, como enfermeira, e como que você pode resolver problemas. Depois,
a sua automotivação. E como que você vai ter automotivação? Quando você escolhe um propósito. Você já deve ter estudado a história de enfermagem, que basicamente a enfermagem surgiu por um propósito. E ainda mais, foi por um chamado divino que a Florence recebeu. Então ela tinha propósito, ela teve um chamado divino, ela teve missão, ela tinha valores claros e ela executou esse plano dela. Então tenha propósito, que eu estava aqui no quarto item, né, que é automotivação, que é basicamente você ter um propósito. Depois, autogestão. O que é autogestão? É você gerenciar a si mesma, gerenciar, como eu já disse, seus pensamentos, suas crenças, o que você acredita, suas ações, seus resultados. E com isso você vai gerenciar também sua carreira. Muitos se preocupam com a carreira logo no início e como o principal fator. Na verdade, carreira vem depois. Primeiro você tem que preocupar com o seu propósito, com seus valores, sua essência, a essência da enfermagem, tentar entender para que você está aqui, quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, os problemas que você identifica nessa enfermagem integral e holística, os problemas que você pode resolver e agora não precisa saber como resolver, só você se identificar com esses problemas, que com certeza você vai encontrar a solução. E aí, a busca dessas soluções vai ser a sua gestão de carreira. As atividades que você faz para levar solução para aqueles problemas vai ser a sua própria carreira. E com isso, naturalmente, vem o sexto, que nem precisa falar porque ele é consequência, é a sua precificação, é a sua valorização financeira. Quanto mais valor você gerar, quanto mais problema você resolver, maior vai ser o seu salário. Isso é a precificação. Te ajudei? A Lídia falou aqui, entendi. A Cláudia, então, trabalhei como auxiliar, técnica, enfermeira, professora, gerente. Por fim, encontrei-me. Sou diretora da empresa Divina Amamentação e vai além da consultoria. Bacana, muito bacana, Cláudia. Quando você diz que vai além da consultoria, quer dizer o quê? Que você gera mais valor do que o que você se propõe a fazer? Se for isso, parabéns. Ou é porque tem várias áreas de atuação? Isso vai além da consultoria, que quer dizer no sentido qualitativo de entrega ou no sentido quantitativo de atendimento? Nada de errado com nenhum dos dois, porém, como eu estava dizendo, se você se propõe a fazer um determinado serviço, se você vai além daquilo, vamos supor que na Divina Amamentação você faz consultoria e você se propõe a fazer consultoria sobre a amamentação. E aí você vai além da consultoria, o cliente nem esperava aquilo e acabou. Esse é o segredo. Porque você gera mais valor e o cliente fala, nossa, eu nem esperava isso, a Cláudia entregou muito mais. E assim ela vai falar para mais 1, mais 5, mais 10 e aí vira exponencial, só cresce. Parabéns, Cláudia. Você é um exemplo. Gostei. Podia ter muita gente vendo a live aqui para ver seu comentário. Pena que o comentário sai depois da live. Ó, como que a Cláudia falou. Trabalhei como auxiliar, como técnica, enfermeira, professora, gerente. Foi gerente. E por fim encontrei-me. Sou diretora da Divina Amamentação. Bacana. Se quiser trocar uma ideia depois, Cláudia, me manda uma mensagem. Gostei da sua apresentação, tá? A Cláudia falou aqui, participei de uma pesquisa com alunos de uma faculdade de Belo Horizonte e o tema foi sobre a enfermagem e empreendedorismo. Hoje já tem mais, está acontecendo isso mais nas faculdades, né? Eu me formei em 2009, na época não tinha. Hoje tem aparecido isso. Ainda assim, não serve para uma formação, porque falar de empreendedorismo, falar de teoria do empreendedorismo na faculdade, às vezes entra no ouvido e sai no outro. Mas é melhor que nada, Hoje tem acontecido mesmo. Inclusive, amanhã, que dia que é hoje? Hoje é 24. Quarta-feira. Quarta-feira vai ser dia 26. Quarta-feira eu vou, inclusive, fazer uma palestra para uma faculdade. Faculdade de Paraná, eu acho. Às 20 horas. 20 horas. E falar exatamente sobre isso também, empreendedorismo. Na verdade, vai ser como o enfermeiro pode... Esqueci o tema, deixa eu tentar lembrar aqui. Como o enfermeiro pode se realizar através da autovalorização. Vai ser assim. Que, de todo modo, é empreendedorismo, né?
Então as faculdades estão buscando mais isso. Já vem tarde, né? Infelizmente, mas já é bom. Só de falar na teoria já fica a semente. A Cláudia continue nesse processo lindo. Obrigado, Cláudia. A Mayra falou obrigado. Mayra falou, penso em empreender também. Mayra, o empreendedorismo, ele é um meio para você conseguir alguma coisa, tá? Então não pensa no empreendedorismo como um fim, não. Do mesmo jeito é pensar no dinheiro como um fim. Às vezes eu pergunto, qual que é seu sonho? E alguém responde, meu sonho é ganhar bem na enfermagem, é ter valorização, é ter uma boa remuneração. Tá, mas né, isso aí como fim não é uma coisa grande. Na verdade é um meio, empreendedorismo é um meio, dinheiro é um meio, valorização é um meio, tudo é um meio. Pensa mais no fim. Você quer empreender para quê? Pensa o propósito tem que ser uma coisa maior. Empreender é ajudar pessoas, é levar solução para problemas. Então, que tipo de solução, que tipo de problemas você vai resolver, que tipo de pessoas você vai ajudar? E aí o empreendedorismo, ele vem automático, ele vai ser um meio para isso, tá? Porque se você for pensar só no empreendedorismo como um fim, acaba que não faz sentido. Mas pelo menos você já está com uma boa visão. É esse o problema de empreendedorismo na faculdade. É bom, melhor que nada. Porém, se as pessoas não entenderem, se os enfermeiros não entenderem qual que é a lógica do empreendedorismo, o empreendedorismo é um veículo para você cumprir com o seu propósito. Para você executar uma missão aqui, né? A missão é o caminho, é o meio, e no fim atingir um propósito. A Cláudia trabalha no Corém BH, bacana. Vamos conversar assim. Mayra, gosto da área de feridas, mas vi que já tem muitos enfermeiros com isso. Seria uma boa? Então, Mayra, escolher uma área só por conta porque tem demanda, gosto da área de feridas, mas tem a saturação, eu não vejo como uma boa. Pode até ser que a sua vocação seja cuidar de feridas, só que, se for, o problema da concorrência já não vai te afetar. Por quê? Se você tem diferencial, se você tem escassez, você vai fazer diferença. Sempre vai ter gente indo para uma área ou outra, sempre vai saturar. O importante é a visão que você tem e até que ponto você está disposto a pagar para ver. Se tiver propósito no meio, você vai. E quem vai só por ir fica para trás. Então, coloca o propósito na frente. E aí eu vejo de novo que feridas é um meio. Um forte conselho que eu dou para vocês é não pensar muito em meio. Você pensa em atuar em feridas para quê? É para cuidar da saúde, para levar o quê para o paciente? Para levar uma coisa maior, né? Para levar bem-estar. Não é só tratar uma ferida. É levar para ele bem-estar, satisfação, tempo com a família, autoestima, felicidade, lazer, um monte de coisa. E tratar uma ferida, quando a gente fala só de ferida, é uma coisa muito departamentada, né? Agora, se você pensa no paciente de forma holística, você pode atuar no tratamento de ferida, você pode, para melhorar aquela ferida ou para prevenir aquela ferida, você pode entrar um pouco ali no diabetes e na hipertensão que eventualmente está afetando aquela ferida. E assim você você melhora ou pelo menos aumenta um pouco o seu nicho e que se eventualmente, por algum motivo, a população for muito bem orientada, muito bem informada e não tiver mais feridas ou tiver muita concorrência na área de feridas, você vai poder, ainda dentro daquele seu propósito da essência, que é levar felicidade, levar bem-estar, se adentrar mais, entre aspas, no paciente, na casa do paciente, para você levar aquele seu propósito maior de outra forma, não necessariamente só com feridas. Porque se você escolhe só o meio, né, só atuar com feridas, pode ser que venha a concorrência, você tem que pensar numa coisa maior. É igual a questão do empreendedorismo. Vamos supor que na próxima eleição ganhe um presidente aí que é anti-empreendedorismo, que é anti-capitalismo. Quem for empreender vai estar frito. Um exemplo, né? Deus nos livre disso acontecer.
Então, por isso que você pensar numa coisa como meio, empreender, trabalhar com feridas, trabalhar com estética, trabalhar com consultório, vai que tem uma determinação aí, ou a pandemia perdure, Deus nos livre, e aí seja proibido atendimento em consultório. Como que você vai fazer? Se o seu objetivo era trabalhar com consultório, já era, o consultório fechou. Agora, se o seu objetivo é, por exemplo, cuidar de pessoas, fazer consulta de enfermagem para famílias, levar saúde até as casas, levar saúde para pessoas através da consulta de enfermagem, aí você sempre vai ter campo de trabalho, porque mesmo se você não tiver o consultório, você vai conseguir levar a sua consulta de outras formas. Por isso que é bom, na hora de pensar no que fazer, pensar numa coisa maior, né, mais ampla, um propósito maior, e depois, eventualmente, quando você pensar em tudo isso, aí sim você encontra um problema dentro dessa macro área. Se dentro dessa macro área que você pensou entrar feridas, aí ok. Vamos ver aqui. Ia fazer um vídeo pequeno, hein? Vocês não deixam eu fazer vídeo pequeno, olha tanta pergunta, mas vamos lá. Virou uma live. A Lídia falou aqui. Patrick, o que me incomoda ainda hoje é a enfermagem ainda hoje não ser vista generalista. Opa, peraí. Vou ler de novo. Patrick, o que me incomoda ainda hoje é a enfermagem hoje ser vista generalista. Estou errado? Ser vista. Ser vista por quem? Ser vista por quem? Eu não vejo problema em ser generalista, não. Eu não vejo um problema latente, não. Ó, eu vejo que tem dois tipos de conhecimento, que eu chamo de conhecimento em forma de ter. O que é o conhecimento em forma de ter? Tem o conhecimento horizontal e o conhecimento vertical. Aí faz um T. Qual que é importante na minha opinião? Os dois são importantes, tá? Agora, qual que vale mais? O que vale mais é o conhecimento horizontal. O que é o conhecimento horizontal? É um conhecimento parecido com o conhecimento generalista. Quem tem conhecimento generalista tem uma visão mais ampla. Geralmente os empreendedores têm conhecimento generalista. Qual que é o forte do empreendedor? É conhecer de forma geral, de forma genérica, e se conectar a pessoas que tenham conhecimentos mais específicos para formar a equipe e ajudar naquela área. Então, o conhecimento horizontal, que é similar ao generalista, ele tem essa vantagem. Agora, se você tiver um conhecimento horizontal e for trabalhar numa área muito específica, aí você tem que balancear isso. Tem que balancear. Por exemplo, vamos supor que você vai trabalhar numa área de pós-operatório vascular, cardíaco, cardiovascular, onde só tem um leito, só tem um paciente para você cuidar, um técnico ou dois técnicos, e você não precisa ter muito contato com a equipe multi, você não precisa fazer muita coisa, você tem que cuidar só daquele tipo de patologia, ou de pós-operatório, ou de caso clínico específico. Aí cabe muito você estudar, você se especializar, você aprofundar e ter o conhecimento vertical. O vertical, qual que é a vantagem? Você pode aprofundar nele e crescer, se você for um especialista numa área muito específica que não tem concorrência, aí você cresce. Mas qual que é o problema? Você fica só, ou você pode crescer ou você afunda. Vamos supor que vem uma tecnologia e não precisa mais da sua especialidade. E aí, o que você vai fazer? Você estudou 10, 15 anos só uma área. Vou dar um exemplo aqui, enfermeiro nefrologista, você forma, começa a trabalhar com nefro, faz uma pós, depois um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, tudo em nefrologia, em cuidados específicos ali com pacientes renais crônicos. E aí, sei lá, vem uma tecnologia muito sofisticada e elimina os problemas renais crônicos. E aí acontece uma queda de pacientes crônicos, até agudos também, por vários motivos. E aí o que você vai fazer com sua especialização? Você vai ter que se reinventar. Agora, o horizontal, que é o que cada vez é mais valorizado, porque o conhecimento vertical, a tendência dele é ser substituído por máquina.
Já o horizontal, que é o que depende de relações humanas, depende de sentimentos, depende de características, habilidades, né, emoções, esse é mais raro. E esse é mais parecido com o generalista. Agora, você não pode ser só generalista, também não pode ser só especialista. Tem que saber balancear. Por isso que eu acho que depende do contexto e eu não vejo como um problema. O problema é o enfermeiro escolher atuar na área específica e não especificar o seu conhecimento, não aprofundar. Agora, mesmo no conhecimento específico, tem que balancear também. Por exemplo, o TI. O TI tem os dois tudo no mesmo combo. O TI é uma área que você tem que ter um conhecimento específico e também você precisa ter um conhecimento horizontal. Você precisa ter o vertical e precisa muito do horizontal para se relacionar com pessoas, para liderar, para fazer gestão e aí vai. Então, depende muito de contexto, tá? Eu vou mais no 80% no meu caso é horizontal e 20% vertical. A Lari falou aqui, trabalho para uma cooperativa hoje e tenho tido a oportunidade de crescimento. Pense em aproveitar o aprendizado para empreender futuramente. Seria o caminho? Eu acho que seria sim um caminho. Se você trabalha na cooperativa e está gostando, tem oportunidade de crescimento, sugiro você contribuir muito nessa cooperativa, gerar valor, aprender, passar por todos os processos, para quem sabe você ser uma sócia dessa cooperativa ou, caso contrário, você ter a sua própria cooperativa depois. Cooperativa é uma boa área, já trabalhei muito, já pensei em abrir uma cooperativa, já tive propostas para abrir uma cooperativa, mas não é da minha praia agora. Cooperativa, home care. Eu gerenciei UTI e home care por 2 anos, diretamente, fazendo gestão e tinha muito contato com cooperativa. Cooperativa hoje tem muita, no quesito quantitativo, não sei em qual região do Brasil que você está, mas tem muita. É muito simples, né? Fácil abrir, relativamente fácil abrir uma cooperativa no sentido quantitativo, porém falta muita qualidade. E hoje as instituições precisam de uma mão de obra mais pontual, que é o caso da cooperativa, só que quanto mais quantidade, menos qualidade. E é aí que está o desafio das cooperativas. Não só captar profissionais, mas também reter, fidelizar profissionais e levar atendimento qualitativo para as instituições, seja para os hospitais, seja para as residências, seja para os home care, seja para os convênios. Fazer um atendimento mais diferenciado, ainda mais agora com a mudança da legislação trabalhista, que tem maior flexibilidade para contratos mais pontuais com a cooperativa. Claro que tem lá as suas responsabilidades, né? Quando contratam cooperativa, acaba que a empresa é corresponsável, enfim. O que dificulta, inclusive, as empresas buscarem cooperativas, porque como elas são corresponsáveis e vice-versa, na questão financeira, tributária, trabalhista, o que quer que seja, cooperativa tem que ter muita confiança. E eu vejo que é uma boa área, tá? De atuação. Eu fazendo uma previsão aqui, eu acho que atendimentos mais diversificados no sentido de geografia, no sentido de endereço, porque hoje quem quer atendimento vai para o hospital. Eu acho que agora a tendência é isso diluir mais, o atendimento ele ser mais democratizado e geograficamente falando mais diluído. E aí isso a cooperativa tem, nesse sentido a cooperativa tem vantagem. Então acho que você deve fazer isso, Lari. Não precisa também ser dona, não precisa empreender, você pode ser uma gestora e não ter que preocupar depois com a empresa. Vai depender muito do seu interesse, da sua pegada. Mas já vi que você tem visão. Isso é possível. A Cláudia, creio que o valor está em nós e não na profissão de enfermagem. Exatamente, Cláudia. Se tivesse coraçãozinho aqui, eu ia apertar o coraçãozinho para você, tá? Quando nos valorizamos, sempre somos criativos e fazemos a diferença. Exatamente. Isso é uma coisa profética, é uma coisa divina, é espiritual. A Cláudia tem muita sabedoria, pelo jeito. Quando nos valorizamos, sempre somos criativos e fazemos a diferença. Por quê? Porque você sabe o valor que você tem. Eu estava falando não lembro para quem foi que estava dando a dica aqui mais cedo, para Mayra. É um pouco disso, você
Autovalorização é isso, você saber o que você é capaz, qual que é a sua essência, você encontrar um problema e aí levar a solução para esse problema, você leva até com mais vontade. Até para passar numa seleção, quando você tem seu valor claro. Foi assim minha primeira seleção, né? Eu saí da faculdade, fui fazer uma seleção logo em UTI. Não tinha experiência nenhuma, recém-formado, e aí fui contratado por competência. Por quê? O que eu falei ali no momento da seleção, mesmo não tendo experiência nenhuma, foi o que me garantiu a vaga. Então, nós somos criativos por quê? O que é autovalorização? É você entender o seu valor. Eu falo de uma forma até um pouco mais elevada, no sentido quase que espiritual. Eu não sou um espiritualista não, mas eu tenho buscado isso. Então a gente está aqui, se a gente é imagem e semelhança do Criador, por isso a gente é criativo, assim como a Cláudia disse. Basta a gente ativar isso dentro da gente, basta a gente se encontrar. Por isso que eu falo, a autovalorização é reconhecer a enfermagem, principalmente reconhecer a sua essência como enfermeiro, como enfermeira, e aí se ver dentro desse contexto da enfermagem. É basicamente você entender o seu valor. É isso mesmo. E aí somos criativos e fazemos a diferença. Criativos porque filhos do Criador, com um valor mais claro de quem você é, e aí a gente faz a diferença. Por quê? Porque a gente vai ter motivação, né? Vai ter propósito para fazer a diferença. A Cláudia fazendo um convite aí, eu vou fazer uma propaganda pro Instagram da Cláudia. Essa live vai ficar gravada, quem entrar aqui depois vai ver também. O Instagram dela é Divina Amamentação. Deve ser muito bom o Instagram da Cláudia. A Cláudia parece ter muita sabedoria. Muito bom a sua fala consciente sobre empreendedorismo. A Mayra, amei a dica. A Lídia, empresas, serviços públicos, exemplo. Concursos públicos. Qual que é o contexto que a Lídia está falando agora, hein? Ah, tá. Vou fazer um contexto da Lídia aqui antes. Primeiro ela falou, Patrick, o que incomoda ainda hoje é a enfermagem ainda não serviço generalista. Depois ela falou, empresas, serviços públicos. Exemplos, concursos públicos. Generalista é riqueza, depende de onde está sendo aplicada. Exatamente. Exatamente, Cláudia. Geralmente as vagas são para enfermeiros sem especialização. Eu acredito mais na especialidade prática do que na teórica. Porque, por outro lado, se for pensar, Lídia, é um erro também colocar muitos pré-requisitos. Para entrar aqui tem que ter uma pós-graduação tal, uma teoria. E não necessariamente a teoria vai entregar para o colaborador e para a empresa exatamente o que aquela empresa precisa. Então eu acho que especialização, na verdade pós-graduação, deve ser uma coisa consciente, deve ser consequência de uma clareza que você tem, de uma avaliação profunda de que é aquilo que você vai se aprofundar, é naquela área que você vai seguir, que você realmente precisa daquele conhecimento vertical. Depois que você usou do seu conhecimento horizontal para falar assim, você está indo aqui, aí você passou por uma determinada área e falou, opa, vou dar uma parada aqui porque aqui é interessante. Aí você se aprofunda no conhecimento vertical, ou seja, vai estudar. Depois que você estuda, aí você sobe e cresce. Mas só não pode crescer muito sozinho, porque senão você vai ficar só. Sempre tem que lembrar aqui do horizontal também. Então lembra do T. Quando você lembrar do T, vai ficar mais fácil. Os ganhos normalmente são iguais. Por quê? Quanto maior a massificação, né? Toda massificação ela é estúpida, na minha opinião, com perdão da palavra. Quanto mais você coloca os enfermeiros num balde, quanto mais tem que ter... Eu não sou contra o piso. Na verdade, o piso ele tem a palavra certa, é um piso. O que quer dizer piso? Piso fica embaixo, a gente pisa nele. Ele fica embaixo da gente. Você não pode ficar embaixo de um piso, querer um piso pro resto da vida. Não. O piso é uma coisa para você pisar e alcançar o seu teto. Claro, quanto maior o piso, melhor, porque você vai pisar num local mais alto para você atingir seu teto. Então a gente tem que pensar no teto e não no piso. Piso alto é bom? Agora o teto é melhor ainda. E aí a teoria de pós-graduação não me atrai. Tem nada contra, muito pelo contrário, tem muitas boas especializações que realmente levam clareza para o enfermeiro, mas a clareza ela vem de dentro, vem da pessoa. Mayra, eu nunca ouvi falar em cooperativa para enfermagem. Vou pesquisar.
Tem muito, Mayra. Cooperativa é uma porta de entrada dos profissionais de saúde para o mercado de trabalho. Então é isso, né, pessoal? Acabaram as perguntas. Nossa, passou de 1 hora de live. Que é isso, hein? Nem vi que passou 1 hora aqui, olha só. O que era para ser poucos minutos passou de 1 hora. Então é isso. Finalizar. Eu comecei aqui falando da estratégia da escassez para o enfermeiro crescer, né? Buscar usar a sua escassez de forma positiva. Todo mundo tem uma escassez. O que falta é direcionamento. O que falta é um acompanhamento mesmo para os enfermeiros, que hoje tem muita confusão no mercado, é pós-graduação, é não sei o que, é concorrência, é saturação e tal. E falta um acompanhamento. E aí, como eu estava dizendo para quem chegou no início, por isso que agora eu estou me propondo a fazer 2 coisas, tanto para enfermeiros que... A bateria acabando, agora que eu vou encerrar mesmo. Tanto para enfermeiros que querem muito conteúdo gratuito, é o que eu estou fazendo aqui. Inclusive, faço consultorias gratuitas pelo direct. Como assim, Patrick? Qualquer enfermeiro que tiver dúvida, problema, tiver um sonho, compartilhar lá. Quanto mais completa for a sua fala, quanto melhor for o seu texto, quanto mais eu perceber vontade, mais eu me dou para a orientação. E claro, como meu tempo é limitado, meu tempo é finito, eu estou agora com a nova modalidade, que é uma modalidade paga, que é mentoria para enfermeiros que querem crescer nas suas carreiras, que querem valorização, realizações e melhores remunerações, independente da área de atuação, independente do tempo de experiência ou não. Então, eu falo pouco sobre isso, mas eventualmente tenho que falar até para dar oportunidade para quem me segue aqui entender. E o link dessa mentoria está na bio do Instagram. E, dado esse recado, estarei sempre aqui com conteúdos gratuitos, toda terça e quinta às 20 horas e 10 minutos é no YouTube. Terça e quinta, 20 horas e 10 minutos é YouTube e Facebook. E no Instagram, aí às vezes é 9 horas da noite. Por isso que é bom sempre ativar a notificação lá no perfil, assinar o sininho, ativar o sininho lá, porque aí você não perde nenhum. Beleza, pessoal? É isso. Se ficou faltando alguma coisa, lembra que tem consultoria gratuita lá no direct. Pode perguntar lá que geralmente eu respondo no mesmo dia. Beleza? Abraço, boa noite e até amanhã. Amanhã eu entro aqui de novo por volta de 9 horas. Tchau.